Nós vamos estudar hoje um capítulo do livro de Hebreus. Me refiro ao capítulo 4. Esse capítulo reserva algumas surpresas extraordinárias. Antes, porém, de discorrer sobre este capítulo, eu gostaria de trazer a essa igreja uma lembrança. Como já foi anunciado, e alguns de vocês se inscreveram, hoje às 17 horas, será feito o lançamento da Jornada Espiritual da Família. O que é a Jornada Espiritual da Família? É uma iniciativa do Ministério da Família da União Centro-Oeste Brasileira. A maioria das igrejas já lançaram esse projeto e vocês vão experienciá-lo a partir de hoje. É uma jornada de 40 dias com foco na família. Essa iniciativa tem como propósito contemplar todas as faixas etárias da família. Assim nós temos um seminário para casais sem filhos e uma jornada de 40 dias com temas para casais sem filhos. Nós temos uma outra jornada para casais com filhos de 0 a 10, uma outra jornada para casais com filhos de 11 a 16, uma quarta jornada para casais com filhos acima de 17, uma quinta jornada para casais com filhos acima de 17, uma sexta jornada para jovens, uma sétima jornada para casais da melhor idade, uma outra jornada para solteiros, uma outra jornada para jovens, uma outra para adolescentes, uma outra para juvenis, e vocês já perceberam que praticamente todas as faixas etárias da igreja, todos os grupos da igreja foram contemplados. Com relação ao conteúdo da jornada, cada jornada apresenta temas relacionados com o propósito da jornada. Então, eu tive o privilégio de escrever a jornada para solteiros. Então, todos os temas são relacionados com os solteiros. Só para gerar curiosidade, os temas dos solteiros. Primeiro tema, bem acompanhados. Segundo tema, ministrando aos solteiros. Depois, a família e o adulto solteiro. Solteiro até quando? Solteiros ligados ao passado. Que tipo de amigo você é? Você está sobrecarregado? Tenha cuidado. Então você tomou uma atitude, nem todos são assim. Casamento, isso é para mim? Eu estou dando os títulos dos temas que os solteiros vão ler durante 40 dias. Cada um tema desse num dia. São temas de 1,5 página, no máximo 2 páginas. Você e a tentação, como posso mudar? Autocontrole, luxúria ou amor? Qual é a sua fraqueza? Quem realmente foi Jesus? Oração e sexo, o coração que Deus escuta, o alto custo do ódio, revertendo a rejeição, 5 níveis de relacionamento, como está o seu corpo, trabalhos sem diversão, quem são os seus ídolos, o grande apelo do fracasso, e por aí vai. Só para vocês terem uma ideia diminuta do propósito da jornada e do que ela oferece. Bem, serão vários preletores. Eles estarão aqui, vão ministrar em várias salas, de modo que você vai assistir 2 horas, 2 seminários relacionados com sua faixa etária,
E em seguida, e somente no final, para os que participaram, será entregue a jornada de 40 dias. Essa iniciativa está sendo coordenada aqui na igreja pelo Ministério da Família, o Henrique, a Aileen e a sua equipe. Eles tomaram essa iniciativa. Espero que traga muitas bênçãos para todos vocês. Muito bem. Vamos ao capítulo 4 de Hebreus. São 13 versos e nós vamos lê-los agora. Verso 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entrarão aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A Bíblia apresenta para nós um tesouro inigualável. E este capítulo 4, então, encerra para nós pelo menos 4 exposições bem distintas sobre o sábado como um dia de descanso. E para iniciar esse momento propriamente dito, eu gostaria de convidá-los para abrirem a Bíblia novamente em Números capítulo 13. Números fala de um momento histórico na presença do povo de Deus. E esse momento histórico encerra uma lista curiosa de nomes. Só para vocês terem uma ideia acerca desses nomes que aqui aparecem. São eles: Samua, Zafate, Gigeel, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setu, Nabi, Jeuel.
Posso lhes perguntar quem são esses personagens que aqui aparecem no livro de Números? No primeiro momento, esses nomes nos parecem desconhecidos. Quem são eles na história? O que de fato fizeram? Marcaram a história do povo de Deus de algum modo. No entanto, se acrescentarmos a essa lista, ou se completarmos essa lista apresentando 2 outros nomes, então vai ser muito fácil reconhecer quem são esses homens que aqui aparecem. Os 2 nomes que desejamos acrescentar são muito conhecidos. Eu me refiro a Josué e Calebe. Josué e Calebe. Os 10 primeiros nomes que mencionamos, eles se perderam na história, caíram no esquecimento, mas os outros 2 permaneceram como nomes importantes e são símbolos de confiança e de fé. Os primeiros 10 nomes mencionados, eles conduziram uma geração inteira ao fracasso, junto com eles. Os outros 2 nomes são modelos de sucesso e vitória. Então aqui nós temos nitidamente 2 grupos bem distintos. Nesse texto, nesse contexto de Números, capítulo 14, versos de 1 a 10, nós encontramos essa lista. Hoje eu pretendo que vocês entendam Hebreus capítulo 4, de 1 a 11, tendo como foco o descanso sabático. Bem, os versos 4 e 9 se referem ao primeiro descanso, o descanso do 7º dia. O verso 4, então, voltando novamente para o livro de Hebreus, onde nós vamos concentrar toda a nossa atenção na maior parte do tempo. O verso 4 vai colocar diante de nós um cenário. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. O verso 9 diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Eu quero contar inicialmente um episódio para vocês. Numa pequena cidade do interior, onde trabalhei, vivi uma experiência curiosa. Nessa cidade, um programa de rádio que tinha muito ibope, era coordenado por um jornalista muito polêmico. E o seu programa tinha bastante audiência, porque geralmente ele confrontava ideias, e ele confrontava pessoas. Um dos momentos em que o seu programa cativou a minha atenção, foi o dia em que ele anunciou, durante toda a semana, um confronto especial. E vocês vão entender porque eu me refiro a um confronto especial. Ele dizia durante a semana, enquanto gerava curiosidade nos ouvintes, ele disse, olha, na sexta-feira, nós vamos ter aqui o embate do ano. Nós vamos ter um padre e vamos ter um pastor batista. E eles vão se enfrentar em torno de alguns temas. O fato de ser um padre e um pastor batista me deixou curioso para assistir esse programa. A dinâmica do programa era a seguinte: ele fazia um sorteio, escolhia o primeiro preletor, e o escolhido tinha direito a fazer a primeira pergunta. Ele fez o sorteio, e o sorteado foi o pastor. Portanto, tinha direito a fazer a primeira pergunta. E a primeira pergunta do pastor foi uma pergunta
mortal. Ele fez a seguinte pergunta: Padre, eu quero que o Senhor me responda por que a Igreja Católica batiza crianças, uma vez que elas não têm consciência de pecado. E vocês batizam recém-nascidos. Elas não podem julgar nada. Elas não se dão conta que precisam da graça de Cristo. Elas ainda não têm plena consciência disso. Então eu gostaria que o Senhor justificasse pela Bíblia onde que a Bíblia manda batizar recém-nascidos. Eu pensei com meus botões. Já venceu a peleja. Colocou o padre numa encurralada. Ele não vai se sair dessa. E o padre curiosamente disse: está bem, pastor, eu respondo a sua pergunta se o senhor me responder outra pergunta. Esse é um método curioso. Responder uma pergunta com outra pergunta, ou criar uma dificuldade para o adversário, tendo em vista uma pergunta. Jesus usou isso muitas vezes. Então, o pastor se disponibilizou e disse assim: pode fazer a pergunta. E o padre perguntou: por que vocês guardam o domingo? Quando ele fez essa pergunta, eu quase não acreditei. Que iniciativa, que saída, que abordagem, que dificuldade ele criou agora. E então o pastor Batista abriu a Bíblia e começou a citar alguns versos. Versos que vocês conhecem. Um após o outro, o padre foi descartando, dizendo: aí não manda guardar o sábado. Esse verso se refere ao primeiro dia da semana. Aqui foi dito o momento de fazer coletas. Não está mandando de modo nenhum santificar o domingo. Não está de modo nenhum negando que o fato do sábado ser um dia de guarda. E eu pensei: é padre ou é pastor adventista? E por mais que o pastor Batista tenha se esforçado, ele não logrou êxito nenhum. E todos nós que estávamos ouvindo percebemos: ele está perdido. Então o padre arrematou de uma forma extraordinária. Ele disse assim: sabe, pastor, mesmo que você não tenha acertado a minha pergunta, nem tenha respondido essa minha pergunta com coerência, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou te dar a minha resposta em relação à sua pergunta. Nós batizamos crianças recém-nascidas com a mesma autoridade que substituímos a guarda do sábado para o domingo. Nós temos uma autoridade, assim disse ele. E baseado nessa autoridade sacerdotal, nós batizamos o recém-nascido, e baseado nessa autoridade sacerdotal, foi que nós mudamos a guarda do sábado para o domingo. E o Senhor não vai mostrar em nenhum verso da Bíblia uma ordem de Deus para substituir a guarda do sábado pelo domingo. Agora, a minha última pergunta é a seguinte: se vocês não aceitam o batismo de recém-nascido, por que aceitam a guarda do domingo? Se não reconhecem a nossa autoridade em relação ao batismo de crianças, por que aceita a nossa autoridade em relação ao dia de guarda? Esse programa eu lamentei porque eu não gravei. Também eu não sabia, não podia imaginar que esse seria o desfecho.
Mas o desfecho foi mais curioso, porque passou o programa, dias depois, eu fui visitar um irmão da igreja. Ele disse: pastor, hoje eu quero que o senhor me acompanhe numa visita. E eu fui visitá-lo. Eu fui visitar 2 irmãos que moravam perto de uma de nossas igrejas. E conversamos com esses 2 irmãos carnal. E daí esses 2 irmãos idosos já disseram assim: pastor, nós pedimos essa visita em especial porque nós queremos marcar o dia do nosso batismo. Eu digo: mas vocês começaram a estudar a Bíblia quando? Pastor, nós começamos a estudar a Bíblia essa semana. Como assim? E aí eles foram me contar que assistiram o programa, o debate entre o padre e o pastor, e que todas as dúvidas tinham sido removidas, e que eles estavam convencidos de que tinham encontrado a igreja verdadeira, cujos ensinos são extraídos da palavra de Deus. E naquele momento eu tive vontade de dizer: se eu encontrasse esse padre, eu ia dizer obrigado por 2 almas preciosas para o reino de Deus. É curioso notar, e eu quero chamar a atenção de vocês, o sábado é o dia de descansar no Senhor, e não em nossas próprias obras. O sábado é o dia de nos ocuparmos com as obras do Senhor, e não com as obras de nossas próprias mãos. No sábado, os adventistas proclamam que estão descansando nas obras realizadas por Jesus Cristo. O sábado é um sinal de que pela fé nós descansamos nas promessas de Cristo. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma palavra, Shabat. Em Gênesis 2, essa palavra significa cessar, fazer uma pausa. No 4º mandamento, somos chamados a seguir o exemplo de Deus, que no 7º dia fez uma pausa nas suas ações criativas. No sábado nós ficamos livres da tirania do trabalho. Agora existe uma outra palavra em Êxodo 20, verso 11, que não é Shabat. Essa palavra é nuar ou noá, e ela significa repouso, repouso mental, tranquilidade e paz. Sabe o que isso significa? Significa que Deus quer que no sábado nós fiquemos com Ele, mentalmente satisfeitos de tudo que fizemos. O repouso do sábado é completo. O repouso do sábado é físico, é mental e é emocional. Se olharmos novamente para a Bíblia, vamos observar que no sábado Deus dava uma bênção em dobro para o seu povo. Ainda é assim em nossos dias. Deus nos dá uma bênção em dobro no sábado. Uma outra palavra curiosa está em Êxodo capítulo 31 e verso 17. E apresenta um novo aspecto do repouso que Paulo está enfatizando em Hebreus 4. Essa outra palavra, que significa, ou traduzida, significa descanso para a alma, a palavra é nefesh. Vocês lembram que em Mateus capítulo 11, verso 29, Jesus nos convida para ir a Ele, para encontrar descanso para a nossa alma? Em outras palavras,
É como se Jesus estivesse dizendo: eu sou o seu sábado. Eu sou descanso para a vossa alma. Eu posso restaurar a sua alma. Eu posso curar sua alma. A palavra grega para alma, a palavra grega para mente, é psique. E a palavra restaurar no grego ou curar é iatria. Se você juntar psique com iatria, que nova palavra você terá? Psiquiatria. Ou seja, cura para a alma, cura para a mente. No sábado, o Senhor nos oferece uma sessão psiquiátrica para curar nossa alma. Os que guardam o sábado ganham semanalmente uma sessão psiquiátrica de graça, com o maior psiquiatra do universo. Essa restauração total, essa restauração psiquiátrica, só ocorre no sábado e nos prepara emocionalmente para os outros 6 dias da semana. Quero chamar a atenção agora para uma outra palavra, Êxodo 31, verso 16, que manda celebrar o sábado como uma aliança perpétua. A palavra celebrar aqui é assá, ou vem do verbo assá, que significa fazer. É o mesmo verbo utilizado para dizer que Deus fez o céu e a terra. Sabe o que isso significa? Significa que a observância do sábado não é passiva. Para os que gostam de passar as horas do sábado no distrito de Lençóis, para os que gostam de passar as horas do sábado à beira do rio Cabeceira, eu quero lhes dizer que a observância do sábado não é passiva e nem é ociosa. Não é para continuar fazendo aquilo que fizemos durante toda a semana. No sábado só devemos fazer aquilo que exalta o Criador. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Sabe o que ele está dizendo? O meu trabalho tem a permissão do meu Pai. Todo trabalho realizado no sábado precisa ter a permissão de Deus. Celebrar o sábado significa alegrar-se com uma nova experiência. Voltando para Gênesis 2, nós lemos que Deus abençoou o sábado. No pensamento hebraico, o que foi abençoado fica cheio de poder. Logo, quando Deus abençoa algo, Ele enche aquela coisa de poder. Ele dá a força necessária para que cumpra a sua função. Assim, o sábado é sinônimo de fortalecimento. Em Gênesis 2:3 também está escrito que Deus santificou o sábado. Como é que Deus torna uma coisa santa? É fácil entender se lembrarmos o seguinte: quando Moisés foi atraído para a sarça ardente e se aproximou bastante dela, e ele ouviu uma voz que dizia: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. E a minha pergunta é: o que fazia aquela terra uma terra santa? Era a árvore que não era destruída? Era o fogo? O que fazia aquele lugar um lugar santo? A presença de Deus. O que nos faz santo? A presença de Deus. O que transforma a igreja num lugar santo? A presença de Deus. Então, se desejamos uma vida santa, nós precisamos de quem? Da presença de Deus?
em nossa vida. O sábado traz essa santidade para nós. É símbolo da presença de Deus. Reconhecê-lo é reconhecer a autoridade de Deus. E a autoridade de Deus não pode ser questionada. Ao nos dar o sábado, Deus não estava somente nos dando um dia. Ele estava nos dando uma pessoa. Ele estava se dando a todos nós. Foi Ele que demarcou o sétimo dia como o selo da criação. É um sinal de compromisso com Ele. Eu não tenho autoridade para questionar e dizer, vou colocar um outro dia no lugar do sábado. A autoridade é de Deus. E nós temos que nos submetermos à vontade do Eterno, à vontade de Deus. Nós fomos criados por Ele e para Ele. Fomos criados para adorá-lo na beleza de sua santidade. Em sua presença tornamo-nos santos. E não santos por qualquer mérito pessoal. Santos tão somente porque decidimos estar em sua presença, que é santa. O sábado traz para nós essa consciência e esse compromisso. Agora, quando Deus tirou Israel do Egito, pretendia levá-lo para um lugar de descanso. E eu quero chamar a atenção de vocês para um outro aspecto. No capítulo 4, no verso 7, Paulo diz o seguinte: de novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa palavra aqui, descanso, é manushá. Manushá quer dizer lugar de descanso, ou seja, como Davi usou no Salmo 23, 12, águas tranquilas, um lugar de descanso. Estar com Deus é estar num lugar de descanso, é desfrutar de sua santidade. Quando Deus tirou Israel do Egito, pretendia levá-lo para um lugar de descanso, um manushá. Mas aí vale lembrar, a falta de fé de 10 homens impediu toda uma geração de entrar no lugar de descanso. Paulo, em certo sentido, está comparando a Canaã terrestre, no capítulo 4, com a Canaã celestial. Paulo está falando de eternidade, o sábado fala de eternidade. O sábado lembra a eternidade. Para os que desejam a eternidade, aqui está um pré-requisito. Não que sejamos salvos por um dia. Somos salvos pelo autor desse dia, pela autoridade desse Deus e por fidelidade e obediência sincera à sua palavra. É nele, é no Senhor que vivemos e nos movemos. Quando Moisés estava para morrer, Deus disse para Moisés: escolhe um substituto, um sucessor. E Moisés obedeceu e escolheu Oséias. O nome Oséias significa salvação. Logo em seguida, Deus mandou Moisés mudar o nome de Oséias. E Oséias ganhou um outro nome, Josué, que significa o Senhor é a salvação. Yeshua, ou Yeshua. O Senhor é a salvação. Deus mudou o nome de Oséias por causa da tarefa. Sua tarefa era conduzir o povo de Deus para um lugar de descanso. A manushá terrestre.
Mas a escolha de Josué começou bem antes, 40 anos antes, quando ele e Calebe confiaram no Senhor. Todos os que duvidaram perderam o lugar de descanso, morreram no deserto. Perderam o Manuchá. Mas a Canaã terrestre era um símbolo do sábado, como a Canaã celestial é símbolo do sábado. Quero que vocês percebam que o verso 7 e o verso 9, Paulo está relembrando que existe um novo lugar de descanso. E como existe um novo lugar de descanso, nas considerações sábias do apóstolo Paulo, também existe um novo Josué. Alguém que vai nos conduzir para o lugar de descanso. A grande diferença é que a tarefa de Josué era conduzir o povo que saiu do Egito para o Manuchá terrestre, para a Canaã terrestre. E o novo Josué, que é Jesus Cristo, está conduzindo o seu povo para a Canaã celestial. A grande promessa do sábado é que o Senhor está conduzindo o seu povo para uma herança definitiva. Porque a herança de Josué era uma herança provisória. E quantos percalços e lutas para chegar a Canaã terrestre, sob a liderança de Josué. E hoje o novo Josué, Jesus Cristo, está conduzindo o seu povo para Canaã celestial. Mas eu penso que a nossa natureza é semelhante à natureza daquele povo que vagou pelo deserto 40 anos. Então temos que pedir misericórdia ao Senhor para que nos ajude. Paulo apresenta um Manuchá, um repouso para o povo de Deus. É isso que ele está anunciando. Por isso ele diz, ainda resta um repouso, um novo lugar de descanso. Jesus está nos levando para esse novo lugar de descanso. A observância do sábado tem que ver com a autoridade de Deus, é uma aliança entre a criatura e o Criador. O verso 7, Paulo refere-se a Davi, sabe por quê? Paulo quer nos lembrar que Davi, no Salmo 95, versos 7 a 11, faz um forte apelo com conotação messiânica. O apelo de Davi é para a nossa geração, os que vivem antes da volta de Jesus. O apelo de Davi foi, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como a geração no deserto, que perdeu a oportunidade de entrar no descanso oferecido por Deus. A palavra hoje é para diferenciar a missão de Josué da missão de Jesus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, é Jesus que nos conduz agora para o lugar de descanso. De certa forma, Paulo está dizendo o seguinte, Josué conduziu um povo para o descanso físico, provisório, mas resta um descanso eterno e completo. E é Jesus que nos conduz. O descanso de Josué era provisório e de Cristo é definitivo. Traçando um paralelo entre a ação de Josué e de Jesus. O Josué do Antigo Testamento levou Israel para Canaã após 40 anos. O Josué do Novo Testamento, Jesus, entrou no reino de Deus após 40 dias, cada dia por um ano. O Josué do Antigo Testamento guiou o povo de Deus para tomar posse da Canaã terrestre. O Josué do Novo Testamento está guiando o povo de Deus para tomar posse da Canaã celestial. O Josué do Antigo Testamento assumiu e herdou a Canaã. O Josué do Novo Testamento recebeu do Pai o reino e herdou por nós, enquanto nos conduz através do deserto dessa vida para tomar
posse definitiva dentro em breve, quando ele retornar. O Josué do Antigo Testamento conduziu o povo de Deus para um descanso temporário e Jesus nos conduz para o descanso eterno. Bem, ainda me resta uma pergunta. Por que o povo de Deus do Antigo Testamento não entrou no descanso de Deus? Por que esse povo vagueou pelo deserto? A resposta está no verso 1, e 2 e 3 do capítulo 4 que nós lemos. Nesses versos, Paulo coloca em contraste dois comportamentos. É como se nos perguntasse: vocês são do grupo dos 10 ou do grupo dos 2? Josué nos conduz para o novo Josué, Jesus nos conduz para Canaã celestial. A pergunta é: vocês são do grupo dos 10 ou do grupo dos 2? Os que insistem em não guardar o sábado estão no grupo dos 10. Mas eu creio que todos nós aqui, nessa manhã de sábado, estamos no grupo de Josué e Calebe, amém? Mas por favor entendam o que eu vou dizer. Cuidado, para você não estar no grupo dos 10, pensando que está no grupo dos 2. Cuidado, para você não estar no grupo dos 10, pensando que está no grupo dos 2. Eu quero traduzir isso para encerrar. Eu estava no outro dia participando de um encontro. Era um encontro de líderes, no sábado. Terminou o momento da manhã e eu fui avisado que nós iríamos almoçar, juntos, na casa de um líder. Ok? Foi assim que eu entendi. Até que o carro seguiu no centro da cidade e paramos numa grande churrascaria. Quando parou, eu olhei para o meu colega e anfitrião e disse: por que paramos na frente dessa churrascaria? E ele disse: é aqui que nós vamos almoçar. Eu disse: espera aí. Eu não entendi, eu sou meio rude. Me diz uma coisa, nós vamos almoçar numa churrascaria, nas horas do sábado? Aí ele fez: fique tranquilo, eu sei que você é vegetariano, mas a churrascaria é o melhor lugar para um vegetariano. Eu disse: você não entendeu e eu não fiquei tranquilo. Você quer dizer que foi feita uma reserva para nós almoçarmos num sábado numa churrascaria? Sim, mas foi pago na sexta-feira. Aí eu disse: que legal, vocês pagam na sexta para transgredir no sábado. Amigo, eu resolvi jejuar hoje, não leve a mão. Você entende que com o tempo parece que se perde a noção do que é o sábado e do que ele significa? Quantas vezes eu já vi, eu não estou criticando, eu estou fazendo um apelo para a minha igreja, para lembrar das palavras do apóstolo Paulo e entender a autoridade de Deus expressa em um mandamento. É isso, nada mais. Perde a consciência da importância do sábado e, por conseguinte, da autoridade de Deus. Então, de repente, nós estamos dizendo que o sábado é o selo de Deus, mas nós não estamos vivendo a altura do que está escrito na palavra de Deus e do que o sábado realmente significa. Desculpa o tom forte, a fala, é a paixão do coração, mas também a ira diante do erro. Aí no outro dia minha filha convidou um grupo de amigos, jovens, para almoçar lá em casa. A comida, taco. Bom,
Eu não gosto de taco, mas há quem gosta e tudo bem, eu respeito. Mas a questão é que tem uma série de ingredientes que são indispensáveis para esse tipo de junta-panela. E eu sei que um dos ingredientes era um tal de Doritos. Doritos, é isso? Vocês que gostam dessa comida, sabe? Chegou na hora do almoço e as jovens que deveriam trazer o Dorito não chegaram. E era um junta-panela no sábado. Então minha filha ligou e disse: olha, vocês têm que chegar logo, porque está faltando o principal, está faltando Doritos. E elas disseram: nos esquecemos de comprar o Dorito. Mas fica tranquila, chegaremos em 10 minutos. Tem um supermercado aqui perto da quadra onde nós moramos. Passaremos, vamos comprar o Doritos e corremos para lá. Eu disse: minha filha, como é que é? Vão comprar, se eu ouvir direito, vão para o mercado comprar o Dorito nas horas. Sabe o que é perder a consciência? Nós brasileiros fomos provados agora recentemente, não fomos? E tinha um jogo no sábado, e eu disse para meu filho que está aqui me ouvindo: amanhã tem jogo do Brasil, nas horas do dia do Senhor. E eu fiquei feliz porque meu filho disse: pai, o dia do sábado é o dia do Senhor e não da seleção. Vivemos em meio a esse mundo onde tudo é relativo. E de repente eu temo que alguns estejam relativizando o sábado. Que estavam dizendo: bem, eu vou fazer como Caim, eu vou dar o fruto da terra, porque sabe como é que é? Eu não posso dar outra coisa. Essa foi a razão da pergunta. Você faz parte do grupo dos 2 ou do grupo dos 10? Existe um verso, uma citação do Espírito de Profecia, que está no livro Comportou Evangelista, página 62, diz assim: se você se entregar a Jesus e aceitá-lo como Salvador, por mais pecadora que tenha sido sua vida, através dele você é considerado justo. Olha que maravilha! O caráter de Cristo é apresentado como se fosse o seu, e você é visto por Deus como se nunca houvesse pecado. Entrar no descanso, segundo Paulo, é experimentar a justificação pela fé, confiando antecipadamente na obra finalizada por Cristo em nosso lugar. Mas o diabo cria tantas barreiras no caminho dos 2, cria tantos obstáculos. É aula no sábado, é trabalho no sábado, e alguns pensam: eu estou vivendo fora do mundo, eu estou vivendo fora da realidade, eu estou caminhando na contramão. Não, amigo, você está caminhando na mão de Deus. Você está ouvindo a autoridade de Deus. Você resolveu colocar Deus em primeiro lugar. Os outros estão na contramão dizendo que você está errado. Permaneça com o Senhor. Seja firme nos seus propósitos. Continue no caminho dos 2. Os 10 caíram no anonimato. Josué e Caleb são lembrados como heróis e vencedores. É assim que devemos ser lembrados. Tendo em vista a pergunta e a citação, eu quero fazer um apelo da seguinte maneira. Vocês que me ouviram, querem hoje dizer ao Senhor: Senhor, zera minha conta. Eu não tenho sido fiel. Eu não fui tão fiel como deveria. Em alguns momentos e em alguns dias, se aproximava a hora do pôr do sol e a comida ainda estava ardendo no fogo.
Eu ainda estava envolvido com outros afazeres, perdendo as bênçãos do sábado. Você tem consciência de sua vida, e se você sente que precisa dar uma reforma e fazer uma guinada, meu apelo hoje é direto. Se você quer dizer, Senhor, zera a minha conta, mas a partir de hoje, eu quero entregar a minha vida em tuas mãos, para que o Senhor, como Josué, meu Josué, me conduza para Canaã terrestre, o Manuxá, o novo lugar de descanso. Se temos aqui alguém que quer dizer, Senhor, eu quero fazer uma entrega para ser fiel à observância do Santo Sábado. Essa mensagem veio do Senhor para o meu coração, e eu quero levar mais a sério meu compromisso com a sua autoridade. Se temos, eu tenho um convite. Eu gostaria de convidá-los para virem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que nossa vida seja conduzida pelo Josué, que possamos dentro em breve encontrar o lugar de descanso. Se o Espírito Santo tocar o seu coração, venha aqui à frente e faça a sua entrega, renovando o seu compromisso em relação ao dia da guarda do Senhor. O coral vai estar cantando, falando para nós, preparando o nosso coração para essa entrega total. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Falar, não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Essa é a nossa entrega, Senhor. Caminhando pelos desertos dessa vida, quantas falhas por vezes cometemos, e até somos displicentes em relação a este mandamento separado por Ti para coroar todas as promessas. Mas nesse momento nós estamos aqui porque ouvimos o Teu apelo de que o Senhor zera a nossa conta por amor de Jesus. Amém, Jesus. E nós estamos exatamente te pedindo isso aqui, que o Senhor zere nossa conta, que o Senhor nos tome pela mão, que o Senhor nos conduza pela vida, que o sábado nos lembre a eternidade, que possamos entender o sábado como uma festa semanal que o Senhor providenciou, que
possamos enxergar que nas horas do sábado, o psiquiatra do universo se oferece para curar nossa alma. Uma sessão psiquiátrica de graça. Um encontro com o Deus eterno, onde Ele partilha a sua santidade, quando nós estamos em sua presença. Aqui estamos nós, Senhor, somos o teu povo, estamos em marcha, somos a tua igreja, confiamos em tuas promessas e renovamos nosso compromisso. Que as tuas largas asas tutelar repousem sobre esses teus filhos fiéis, que se entregam em tuas mãos e esperam no cumprimento da tua promessa o lugar de descanso que ainda resta, o lugar de descanso que está prometido, o lugar da vitória dos salvos com Jesus. Pai, em tuas mãos entregamos nossa vida, renovamos o nosso compromisso de fidelidade para contigo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.